Bem, o objetivo da gente poder, de eu ter parado aqui e explicado um pouco para você a respeito de Bash, é, era na verdade falar um pouco da linguagem, né? Porque scripts em Bash eu vou utilizar igual eu falei o tempo todo. Mas eu não queria ter parado aqui. Na verdade, isso aqui foi um adendo, vamos dizer assim, né? O que eu queria mesmo era ter concluído a execução da máquina de instalação desse Ubuntu aqui, instalando nele tudo que é ferramenta que eu vou utilizar durante esse curso. Por exemplo, eu quero ter o Node instalado, eu quero ter o React instalado, eu quero ter o Python, eu quero ter o Ruby, tudo instalado dentro dessa máquina aqui. E se você for observar, nesse momento eu não tenho nada disso. Então, se eu tentar executar aqui Ruby, eu não tenho o comando Ruby aqui dentro. Se eu for tentar executar o Node, eu também não tenho Node aqui dentro. Se eu for executar o Python, eu acho que o Python tem, deixa eu ver. Não tem nem o Python instalado aqui dentro dessa máquina. Beleza. Bom, mas essas são ferramentas, né? São linguagens de programação. Ruby é uma linguagem de programação. Node é um interpretador que eu utilizo para poder trabalhar com JavaScript. Python é outra linguagem de programação. Então, eu não tenho interpretadores de nenhuma dessas linguagens aqui instaladas, mas eu quero instalar esse treco. Quero instalar todas essas linguagens aqui para poder montar o meu ambiente de desenvolvimento. E para eu poder fazer isso, então, aqui dentro de projects, github.com, Palgerão DevBox, eu tenho aqui um diretório chamado provision, e dentro do provision eu tenho um script chamado install. Esse script install, que eu vou executar agora com o comando /install, né? Essa é uma forma de executar. Outra forma é eu executar bash install, certo? Qualquer uma das duas dá na mesma, né? Então eu vou executar aqui o /install, desde que o comando install tenha possibilidade, tenha o X aqui de execução. Então o /install ele vai fazer a instalação de um monte de ferramentas, que são essas ferramentas que eu utilizo durante para montar o meu ambiente de desenvolvimento. Você pode observar que agora ele está fazendo aqui, ele está baixando uma série de ferramentas, né? E ele vai fazer justamente o processo que a gente chama de provisionamento. Esse script, então, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo a execução, indo até os repositórios onde estão os softwares que vão ser utilizados, como, por exemplo, Git, Python, sei lá, JQ, tem um monte de coisas que eu utilizo aqui, e todas essas coisas vão ser instaladas de uma vez só, através de um único script, ok? É isso que vai acontecer nesse instante, através da execução do script install. Beleza? Então eu vou deixar rodando aqui, e enquanto isso eu posso até mostrar para você um pouquinho sobre o que ele faz. Vou deixar essa tela aqui desse lado, para a gente poder ver o que está acontecendo. E aqui dentro, eu falei para vocês o que o script está sendo executado é o script provision install. Esse script aqui ele vai fazer algumas coisas. Por exemplo, ele vai detectar qual é a distribuição Linux que eu estou utilizando, tá? Então aqui eu faço uma série de testes, né? De testes com o if aqui para detectar qual que é a versão do sistema operacional que eu estou utilizando. Se é um Linux do tipo Arch Linux, se é um Linux do tipo Ubuntu, ok? E esse detect distro, então, é uma função que vai ser executada aqui embaixo para poder me detectar qual a distribuição. Bom, esse script ele começa aqui, ó, né? Eu venho no diretório BaseD. Esse BaseD você pode observar que é uma variável. Essa variável é definida lá no começo do script, olha aqui, ó. E ela é definida dessa forma, tá?
E depois que ele muda para esse diretório, ele vai executar uma função chamada main, né? Nessa função main, ele vai tentar passar os parâmetros os argumentos que eu passei na linha de comando. Se eu não tiver passado nenhum parâmetro na linha de comando, ele vai passar o parâmetro noArgs. E aqui a primeira coisa que eu verifico nesse script é que se eu estou executando esse script como usuário comum ou se eu estou executando esse script como usuário root. Porque esse script tem que ser executado como usuário comum. E ele então me avisa se eu não estiver executando esse script como usuário comum. Depois ele detecta qual a distro que eu estou utilizando, vai executar, né, o comando install da distro que eu estou executando, com o comando sudo na frente, ou seja, ele vai executar um install da distro que eu estou executando como usuário root. E também vai executar um script install que está dentro do diretório common, ok? Bom, então o run é outra função na qual eu tento descobrir qual que é, baseado na distro que eu estou, eu vou descobrir se eu tenho dentro do diretório daquela distro, né, daquela distribuição, um comando chamado install. Se eu tiver, eu mando executar esse comando. Certo? Da mesma forma, eu vou tentar descobrir se tem um diretório chamado common. E se eu tiver esse diretório common, eu vou executar o script install de dentro desse diretório. E você pode ver que está aqui. Ó. Então, aqui tem uma lógica, né, na qual eu descubro de onde qual é o diretório da distribuição, certo? E se não for o diretório de distribuição, se for o diretório common, eu descubro qual que é o diretório common, e aí eu vou executar o comando específico daquela distribuição. Então você pode ver que dentro do diretório provision, eu tenho duas distribuições na qual eu estou fazendo provisionamento, a distribuição Arch Linux e a distribuição Ubuntu. O que ele está executando aqui agora é o script install de dentro do diretório Ubuntu. Aí você vai procurar aqui no diretório Ubuntu. Cadê o script install? Opa, não tem nenhum script install aqui. Tem install dev package, install docker, install sysadmin packages, tem install sample, etc e tal. Mas eu não tenho um script install aqui. Bom, então existe uma lógica também naquele script que vai verificar se eu tenho um script install. Se eu não tiver um script install, ele vai instalar o script install.sample. Ok? É isso que vai acontecer. Então é isso que tá rodando aqui nesse momento e que foi provisionado agora. O provisionamento já acabou. Tá? O provisionamento já foi concluído com sucesso. Né? Finished. Então você pode ver o que foi executado. Se você clicar no install.sample, o que ele vai tentar fazer vai atualizar a lista de pacotes, vai instalar pacotes administrativos, vai instalar pacotes de desenvolvimento e vai instalar o Docker. Tudo de uma vez só. Aí cada um desses scripts aqui faz alguma coisa. Então vamos pegar, por exemplo, o Update Package List. O Update Package List está aqui, ó. Ele vai chamar o apt, que é um comando do Debian, para poder fazer a atualização da lista de pacotes. Que mais? Eu tenho aqui, por exemplo, install sysadmin packages. O que eu estou instalando dentro dessa máquina? Eu estou instalando o Tmux, eu estou instalando o VI, Improved, o Vim, eu estou instalando o Tree, eu estou instalando o Git e o curl, certo? Bom, se eu vier aqui nessa máquina, neste momento, e fazer aqui, não preciso nem fazer o logout, eu posso simplesmente sair do shell e abrir o shell novamente. Então eu vou abrir o shell novamente. Observe que já mudou. Até o prompt mudou. Tá? O prompt da linha de comando, agora eu estou executando Tmux, né? Agora eu tenho Git, coisa que eu não tinha anteriormente. Agora eu tenho curl, que eu não tinha anteriormente. Eu tenho também o comando tree, que não existia instalado anteriormente, certo? Então, tudo isso foi feito a partir desse script aqui. Eu tenho até o Docker. Então o Docker está instalado. Então, como é que eu instalo o Docker dentro do Ubuntu?
Olha lá. Eu utilizo um script lá do docker.com e faço a modificação do usuário corrente. Então, se eu vier aqui digitar docker hello world ou docker run hello world, isso tem que, para que isso possa funcionar, eu tenho que me deslogar. Então, vou me deslogar, vou fazer um logout, vou fazer um login de novo, e agora eu vou executar de novo docker run hello world. O Docker vai tentar encontrar uma imagem, depois eu vou explicar o que é o Docker, mas o Docker vai tentar encontrar uma imagem que não está dentro do sistema de arquivos desse sistema operacional. Como não está, ele vai baixar essa imagem do repositório de imagens do Docker e vai então, depois de baixar essa imagem, ele vai executar para mim aqui o que essa imagem faz, que é simplesmente imprimir um Hello World. Certo? Tá aí, acabei de provisionar a máquina Ubuntu, né? Agora eu já tenho o Ruby instalado. Não tem o Ruby instalado, porque eu não pedi para poder fazer a instalação aqui de maneira padrão. Mas eu já tenho o Git instalado. Já tenho o Git. Já tem o Node, será? Não tem o Node ainda. O Node não está instalado. Bom, mas e se eu quiser instalar o Node aqui? Como é que eu faço então? Então tem aqui, ó, dentro do barra, dentro do diretório dos meus scripts, project.com, devbox, provision, você pode observar que tem aqui um pacote comum, e dentro desse pacote comum, eu posso fazer a instalação de várias coisas aqui, ó, como por exemplo o Node. Olha a instalação do Node, certo? Então eu poderia fazer a instalação do Node, do Yarn, né, para poder trabalhar com JavaScript. Vamos tentar fazer a instalação do Node. Eu nem cheguei a testar isso fora aqui dentro desse ambiente, sem trabalhar com Vagrant. Vamos chamar aqui install Node.js. Ele não conseguiu encontrar uma variável chamada nvm version. Beleza, então eu vou copiar o config.sample.2 para config. Depois eu vou explicar isso. Daqui a pouco eu explico um pouco mais sobre esses scripts. Então eu vou copiar para cá e vou tentar executar de novo. Olha aí. Então eu vou instalar o Node utilizando, né, o NVM. E deu problema. Então eu vou ter que corrigir ainda alguns scripts para poder executar eles dentro do Ubuntu. Ok? Mas isso vai ser feito dentro do repositório Git que vocês estão vendo aqui. Ó. Toda modificação que eu faço dentro desse repositório, ela fica aqui através desses commits que vocês estão vendo aqui dentro. Tá? Bom, agora eu vou fazer a instalação não de uma máquina Ubuntu, mas da máquina que eu utilizo. Porque o meu ambiente de desenvolvimento, na verdade, eu não trabalho com o Ubuntu. Eu deixei o Ubuntu aqui como uma alternativa para que as pessoas conseguissem não ficar tão assustadas com o Linux que eu trabalho, que é o Arch Linux, que na minha opinião é um Linux muito simples, né? E vou lá e eu vou mostrar para vocês como é que eu faço essa instalação de todas essas coisas, de todo esse ambiente, não no Ubuntu, mas agora dentro do Arch Linux e utilizando o Vagrant, ok? Então por esse vídeo tá bom. Eu vou corrigir os problemas que eu tiver aqui dentro do ambiente Ubuntu, para que vocês também possam trabalhar com Ubuntu se quiserem, mas eu acho que vocês vão gostar mais de trabalhar com o ambiente utilizando o Vagrant e utilizando o Arch Linux da forma como eu trabalho, que é o que eu vou mostrar no próximo vídeo agora, ok?